Olá, bom dia. Hoje a nossa aula, vamos entrando aqui no final do nosso período, nós vamos encerrar falando sobre poluição e impactos ambientais. É um tema relativamente, digamos, discutível. Acho que todos nós, alunos, professores, qualquer ser humano, no cotidiano, estão sempre nos indagando, trocando ideia, questionando, exigindo dos gestores, buscando explicação para essas catástrofes. Enfim, esse termo, ele é um termo de grande impacto, vamos dizer assim, e de interesse, não só didaticamente, mas do ponto de vista pessoal, tá bom? Aqui, gente, vai ser apenas assim uma recapitulação. Como eu disse, é um tema já amplamente visto, acho que desde as séries principiantes até aqui nós vamos reprisar. Vamos só fazer aqui uma pequena síntese. Gente, o que seria poluição? Correto? Seria a introdução de qualquer elemento que venha provocar alteração naquele ambiente. Então, poluir seria introduzir direto ou indiretamente algum componente ou alguns componentes de natureza química, física, biológica, que porventura venha a promover um desequilíbrio ou que venha a proporcionar uma alteração de sustentabilidade de um determinado ecossistema. E é o que nós estamos vendo cotidianamente, gente, em todos os ecossistemas, em todos os biomas, é que, lamentavelmente, tá, grande parte desses poluentes, correto, ele vem sendo introduzido pelo homem, pela sua inquietude, pelo desbravamento que o homem tem feito, provocando, de certa forma, esses grandes impactos de natureza ambientais, trazendo grandes prejuízos para ele, com certeza. Gente, essas alterações físicas, químicas e biológicas que, notadamente, em resposta à introdução de produtos de natureza física, química e biológica, elas podem acontecer de forma natural. Quando nós falamos de poluição, não vamos logo só jogar a culpa no homem, correto? Quando se fala em poluição, pensa-se logo, não, é culpa do homem. Não. Existem processos naturais, correto? Que também proporcionam a incorporação, tá, de produtos químicos, físicos de natureza química em um determinado ambiente, sem que o homem nem tenha a sua contribuição, tá bom? Então, naturalmente, nós temos alguns fenômenos como as erupções vulcânicas, corretos? Os terremotos, tornados, chuvas ácidas, enfim, são processos que é construído pela própria natureza. Então, estes impactos de caráter natural, eles se processam ao longo de milhões de anos, correto? Que vem sucessivamente acontecendo, digamos assim, sem a interferência do homem. É um processo natural, correto? Já os processos de, digamos, teoricamente, de responsabilidade do homem, tá? Eles apresentam grandes alterações no equilíbrio, digamos assim, aceleradamente, em espaços curtos, não necessariamente, mas encurta mais os efeitos, correto? Tanto a nível da atmosfera, como da água e do solo. Então nós temos esses três biomas de caráter atmosférico, aquático e do solo, onde, lamentavelmente, ele passa a ser por indução humana. E nós vamos já ver, tentar mostrar para vocês esses impactos ambientais provocados pela incorporação destes produtos. Tipos de poluição, gente. Nós temos a poluição atmosférica, corroborada ou constituída
digamos assim, por elementos químicos que promovem, tá, a alteração, vamos dizer assim, que promovem impactos atmosféricos, especialmente por alguns componentes de natureza química, a saber, por exemplo, materiais particulados, tem uma contribuição de 4%, nós vamos já ver, saber o que é esses materiais particulados, eles contribuem com uma proporção de 4%. Já o óxido de nitrogênio, 14%. E os componentes orgânicos voláteis também com 14%. E o óxido de enxofre, 15%. E o óxido de carbono com 53%. Então, esses elementos químicos, proporcionalmente, eles estão lá, tá? Eles estão chegando, eles estão sendo incorporados. E, como consequência, nós vamos ter grandes impactos, grandes prejuízos, tá? Para os seres vivos, especialmente para o ser humano. Para que vocês tenham uma ideia, eu vou tentar mostrar aqui. Vocês vão, lá no livrinho de vocês vão dar uma lida, tá? Existe um pequeno resumo mostrando esses componentes. Nós vamos enfocar aqui o dióxido de carbono pela sua grande contribuição, pela sua fortaleza em 53%, tá? De contribuição desta poluição atmosférica incorporada, ou seja, provocada pelo monóxido de carbono, tá, ok? Então vamos lá, gente. Ele é um gás incolor e sem cheiro, porém altamente tóxico. Nós sabemos que o óxido de carbono, ele se volatiliza, ele sobe, ele vai compor, ele vai reagir com outros elementos químicos, com vapor d'água, nós vamos ver, e ele vai ser incorporado lá na camada de ozônio, junto com outros componentes, tá, na forma de gases, a nível lá da camada de ozônio, que vai ser, digamos, muito importante na nossa compreensão, porque lá a camada de ozônio funciona como sendo o nosso colchão de retenção, ou seja, a nossa proteção. A Terra, o ser vivo aqui na Terra só existe graças a essa camada de ozônio que mantém um equilíbrio de temperatura, tá? Que está sendo alterada exatamente pela destruição deste ozônio, e nós vamos já ver. Então, este óxido de carbono, com essa sua grande contribuição, nós vamos ver que esse monóxido ele é responsável, correto? Juntamente com outros gases, como os CFCs, tá? Que lá a nível da camada de ozônio, eles vão reagir quimicamente, quebrando essa molécula, liberando o O2 e liberando quando ele reage com o CFC, libera uma molécula de cloro. E este cloro, ele é reincorporado e vai sempre destruindo a molécula de ozônio e vai aumentando a passagem, aumentando a concentração de raios ultravioleta que é emitida pelo Sol. Nós vamos já compreender isso. Olha, nós temos o Sol, aqui nós temos a camada de ozônio e aqui nós temos a Terra. Então, parte desses raios ultravioleta, eles batem na camada de ozônio e são refletidos. Mas outra parte, eles atravessam e atingem a superfície da Terra, tá? O que acontece? Os raios ultravioletas, eles passam estes componentes que a gente chama de gases estufa, como o CFC, o CO2 e outros componentes, eles se deixam permitir a penetração dos raios ultravioletas. Alguns são refletidos,
outros batem na superfície da Terra, esquentam a Terra e refletem, tá? Refletem como raio infravermelho, que alguns passam por esta camada e voltam para a estratosfera. E outros, gente, são acumulados, retidos, tá? E é esta retenção dos raios infravermelhos que provoca um aquecimento da Terra. Em condições normais, a camada de ozônio já se deixa atravessar parcialmente, correto? Porque a temperatura da Terra, imagina se não existisse a camada de ozônio, batia a incidência do Sol, dos raios ultravioleta, batia na superfície da Terra e era refletida, e a Terra era um planeta gelado, ele era um planeta sem temperatura, ou seja, com temperatura muito baixa, talvez até sem condições de existir vida. Graças a esta camada de ozônio é que estes raios que foram, que tocaram a superfície, que esquentou, vamos dizer assim, que provocou a sua ação, ela reflete, ela retorna na forma de infravermelho, que é retido grande parte deste raio infravermelho, aqui como se fosse uma tampa de uma chaleira, mantendo esta temperatura, que é quem vai, digamos, condicionar ou produzir condições de vida aqui no planeta Terra, tá bom? Acontece que esses efeitos, como consequência deste aquecimento exagerado, gente, nós vamos ter a grande incidência dos raios ultravioleta, aumentando muito a temperatura, tá? Vai acontecer o quê? Vai haver um degelo lá nas regiões do Polo Ártico, vai haver um aumento do nível do mar, e isso vai provocar uma alteração naqueles ecossistemas, onde o que era apenas reserva passa a ser represa, enfim, vai invadindo cidade e pode chegar no futuro, quem sabe, se não houver uma correção aqui desta camada de ozônio, o planeta ele pode ser, digamos, aquele percentual de terra ele pode ser invadido pela água, em função pela alteração dos biomas aquáticos, em função do aumento da temperatura e, consequentemente, o degelo e aumentando o nível do mar. Gente, também vai provocar o desaparecimento de regiões litorâneas e ilhas, enfim, vai haver todo um aumento ou toda uma alteração em todos os ecossistemas, especialmente aqui de natureza aquática, em função deste aumento, deste aquecimento global, digamos, intensificado ou aumentado pela destruição da camada de ozônio. Quanto maior ou quanto menor a concentração de ozônio, maior vai ser a incidência, ou seja, a passagem e menor a reflexão do raio ultravioleta, maior vai ser o aquecimento, com consequente reflexão, tá, do infravermelho, e isso vai certamente provocar todos esses fenômenos em cadeia. Gente, a chuva ácida, tá? A chuva ácida, que é também um fenômeno, digamos assim, de natureza da poluição atmosférica, sabemos nós, por exemplo, que a chuva ela já tem uma tendência ácida, porque ocorre uma reação do dióxido de carbono com vapor d'água e transforma, torna, tá certo, aquela chuva já num pH ácido. Existe um pH, digamos assim, normal, aceitável, equivalente a 5,8 na escala lá que determina a acidez. Ela passa a ter uma normalidade, porém, fora da naturalidade, ou quando ela se torna efetivamente ácida, é quando as concentrações, tá? As concentrações do ácido carbônico, que
reagir o dióxido de carbono com vapor d'água, se transforma em ácido carbônico. Então, quando essa concentração ela é grande, o pH cai para em torno de 4,5, tornando-se ácida, e isso certamente vai interferir da mesma forma. Essa alteração deste fenômeno, desta acidez, desta chuva ácida, ela vai interferir exatamente nas concentrações dos lagos, dos rios, que vai alterar outras concentrações de outros elementos, tornando muitas vezes inviável a vida, a microvida, né, daquele ecossistema. Então, tudo isso também provocado pelo aumento da concentração do dióxido de carbono, que é um elemento, repito, digamos, de antropização do homem na queima de combustíveis fósseis. Ele é produzido demais nas indústrias, e estas concentrações, elas sendo, digamos assim, concentradas lá na atmosfera e nos vapores d'água, vai haver essa reação, e essa composição vai tornar um tanto mais ácida, alterando tudo as concentrações aqui dos nossos lagos e rios, sei lá, lagoas, e tornando inviável a vida naquele ambiente. Só para que nós sintetizemos aqui a importância, por exemplo, desse óxido de carbono, que tem uma contribuição de 53% no impacto atmosférico. Por exemplo, quando acontece a redução na camada de ozônio, nós sabemos que existem os gases, que a gente chama do efeito estufa, que eles são produzidos aqui na Terra, correto? E são levados, suspensos, e são incorporados lá na camada de ozônio. E ele reage porque quando o Sol emite raios UVB, por exemplo, nos CFC, que são os clorofluorcarbonados, que são produtos químicos industrializados aqui por nós, pelo ser humano, como aerossóis, enfim, esses gases, eles se incorporam lá na camada de ozônio, reagem com o UVB, tá? Que é o raio ultravioleta emitida pelo Sol, quebra essa molécula de CFC e libera uma molécula de cloro, e libera o O2. Esse cloro, ele reage com o ozônio, gente, ele reage com o ozônio e quebra essa molécula de ozônio. Ora, quebrando a molécula de ozônio, gente, nós estamos aumentando, vamos dizer assim, um buraco, nós estamos diminuindo a funcionabilidade da nossa câmara de proteção, chamada câmara de ozônio. E se eu quebro a camada de ozônio, se eu desfaço, vamos dizer aqui sinteticamente, se eu tiro essa camada de ozônio, eu vou aumentar as concentrações deste raio, UVB, aqui no nosso planeta, e vai provocar um caos, tá? Vamos pensar a nível do mar, que nós temos 70%, 80% do nosso planeta constituído de água. E é lá naquela água onde nós temos as maiores concentrações de algas que realizam fotossíntese, tá? E que utilizam o CO2 produzido por todos os outros seres heterotróficos. E é esse CO2, juntamente com o CFC, que eles estão lá na camada de ozônio, reagindo e quebrando esta camada de ozônio. Então, este UVB mata todos os fitoplânctons, tá? E significa dizer que não vai haver fotossíntese, com certeza vai aumentar a concentração de CO2, que vai diminuir a concentração de ozônio, aumentar, consequentemente, a incidência de UVB, e a emissão, a reflexão de infravermelho vai ser grande, e a retenção vai fazer com que ocorra um superaquecimento no planeta. Então veja o estrago em cadeia, tem que haver esse equilíbrio. Existe sim esses gases estufa, como nós já dissemos,
que eles vão permitir, quanto maior a sua concentração, maior vai ser a incidência de UVB, tá? E menor vai ser a reflexão. Quanto maior a incidência, maior o aquecimento, tá? O aquecimento vai ser tamanho, mesmo que haja uma grande reflexão, correto? Vai ser retido, retorna na forma de calor e aí a vaca vai para o brejo. Então vejam que esta poluição atmosférica ela é muito importante. Gente, a poluição da água. Muito se fala, mas 70%, 80% do nosso planeta é água. 3% é de água, digamos, apta ao consumo. Ô gente, e o homem ainda está poluindo, mas existe a poluição natural. Existe a eutrofização, gente, que ela pode ser tanto natural como artificial. É bem verdade que o processo natural ele é a longo prazo. Por exemplo, ao longo de anos e milhões de anos, as árvores nas ribeirinhas vão caindo, apodrecendo, vai provocando erosão e aquele lago, a tendência é que ele se torne futuramente um charque e passe inclusive até deixar de existir. Mas existe aquela indutiva. A eutrofização, gente, seria a alteração da água por poluentes. No caso que a eutrofização, digamos, a eutrofização, digamos, artificial ou humana, ou provocada, digamos assim, pelo crescimento ambiental ou geográfico, enfim, os esgotos, vamos pensar aqui nos esgotos, derramamento da canalização de todos esses esgotos lá para o rio, para os rios e lagos, aquelas concentrações vão levar a uma alteração naquele ambiente aquático com a produção de fosfatos, nitratos, e aquilo vai reagir e vai favorecer o surgimento de bactérias nitrificantes, de bactérias que promove ou que sobrevive por anaerobiose, enfim. E tudo isso vai levar à qualificação ou à oferta para que haja a produtividade de certos ambientes ou biótopos aquáticos que vai alterar, correto, o ecossistema aquático daquela região. Então, esta eutrofização, ela pode desqualificar, tá certo, do ponto de vista indutiva, desqualificar aquela água, digamos, para que ela se torne apta ao consumo. Porém, existe uma eutrofização natural que ela pode, inclusive, nem desqualificar, ou seja, a água nem vai perder digamos, a sua qualidade para ser consumida. Porém, o que se sabe, o que se vê em grande escala, especialmente sazonalmente, é que ocorre nesses grandes centros de indústrias, onde acontece derramamento de esgoto, carreamento de produtos químicos, da prática da agroindústria, são carreados para dentro daqueles córregos, daqueles mananciais, e com certeza, gente, vai provocar uma poluição naquele ambiente aquático, tirando as condições de vida, tá, daquele ambiente, inclusive pode, ao longo dos anos, até tornar inexistente aquele ambiente aquático. Outra poluição aquática, gente, é o derramamento de petróleo. Então, se vê, nós tivemos recentemente, isso foi tema mundial, navios rompidos, estouram milhões e milhões de litros de barris de petróleo. E o que vai acontecer? Aquele petróleo ele vai formar uma camada impermeável, inclusive dificultando até a penetração da luz, onde muitos organismos, os fitoplânctons que realizam fotossíntese, vão deixar de realizar fotossíntese, consequentemente vão morrer. Da mesma forma da eutrofização, quando ocorre a formação daquela camada
aquela película sobre a superfície da água provocada pela alteração daquele ambiente, ofertando condições para a proliferação de algas, correto? Vai impedir, gente, até que a luz penetre para que outros organismos que ficam sob aquela lâmina sobrevivam. Então, tudo isso vai alterar aquele ambiente aquático e isso causa um grande impacto, tá certo, na água. E no solo, gente, da mesma forma, este solo, uma chuva ácida, ela pode incorporar elementos, tá certo, ácidos naquele solo, tornando impróprio, digamos assim, ao cultivo. Nós temos poluição do solo provocada, por exemplo, pela adição de agrotóxicos, pela adição de elementos químicos pesados, correto? E isso vai alterar a natureza geológica daquele ambiente, tirando, consequentemente, as condições de vida daquele ambiente do solo. Gente, em síntese, mais ou menos é isso. É você rever estes impactos provocados por esta poluição natural, artificial, química, física e biológica, induzida ou não, em pouco tempo ou a longo tempo, tanto na atmosfera como na água e no solo, tá bom? Revejam de forma bem sucinta, tá? Revejam de forma bem enfática e resolvam os exercícios, as atividades lá no livrinho, para que depois a gente possa trocar ideia na nossa chamada de vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e muito obrigado.